para a prevenção de acidentes. Convidamos o engenheiro Deusomir Júnior, engenheiro de telecomunicações e especialista em análise comportamental. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. Seja bem-vindo. Deusomir, o palco é seu agora, por favor. O passador, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vim aqui para trazer para vocês a palestra sobre saúde, sobre segurança do trabalho e medicina. Como a gente pode minimizar a questão dos acidentes de trabalho. O nosso assunto é um assunto de extrema relevância na nossa área, porque a gente trabalha numa área que tem muita atividade técnica e tem muito risco de acidentes. Eu sou especialista em segurança do trabalho e análise comportamental. Sou engenheiro de telecomunicações e especialista em segurança do trabalho. E hoje eu venho para trazer para vocês algumas dicas sobre segurança do trabalho, como a gente pode minimizar o índice de acidentes. Primeiramente, uma definição de segurança do trabalho. Hoje, para vocês, segurança do trabalho, o que significa? É prevenção de acidentes somente? É somente fazer os cursos de NRs, NR35, NR10, o que é para vocês? A gente tem que olhar que segurança do trabalho não é somente cuidar ter os cursos de NRs. Não. Cada trabalhador, cada atividade que a gente faz hoje, tem uma norma específica que a gente consegue, que trabalha sobre ela. E, na nossa área, especificamente, a gente tem dois riscos muito grandes que a gente tem na nossa atividade, que é o risco de choque elétrico e o risco em altura, que é a questão de subir em postes. Hoje acontece muito problema de acidentes por conta de negligência do nosso funcionário, porque ele, autoconfiança de querer achar que sabe fazer as atividades. O uso do EPI não é uma coisa que não é um uso obrigatório, não é para usar quando quiser. Então, tem umas regras para isso. Então, a finalidade da segurança do trabalho, além de nos ajudar a prever os acidentes, é justamente melhorar os processos internos. Isso aí é uma das coisas que a gente faz com a segurança do trabalho. O empregador, ele tem algumas obrigações. Como a palestra é curta, então a gente tem que acelerar um pouco ela. Algumas obrigações do nosso empregador. Cumprir e fazer as disposições legais. O Ministério do Trabalho está aí, multando as empresas, por conta que elas estão sendo negligentes em relação à documentação de segurança do trabalho. Muitas vezes as pessoas pensam que só fazer o ASO é aquele exame simples clínico que tem lá. Mas não, cada atividade tem os exames específicos para isso. Vamos dar um exemplo? Hoje, você vai contratar uma pessoa que tenha labirintite para subir no poste? Com certeza não. Porque imagine se você não detecta que ela tem labirintite para subir no poste. Ela passa mal em cima do poste. Como é que vai socorrer aquela pessoa? Se o ajudante não tiver NR35 também. A obrigação do empregador, hoje, é fornecer todo treinamento necessário para isso, para que o funcionário trabalhe adequadamente aquela função que ele está lá. É o principal obrigação dele. Além de que isso é uma exigência legal, né? O Ministério do Trabalho está para multar quem está desobedecendo isso. E obrigações, por exemplo, agora do empregado. O empregado tem a obrigação de usar o EPI na atividade dele. Você sabia que se ele não usar o EPI, você pode demiti-lo por justa causa? É uma coisa que pode ser feita. Mas também você sabia que o funcionário pode pedir a recusa de uma atividade que ele esteja executando? Ele pode pedir a recusa de uma atividade quando se tem os documentos, os protocolos corretos para isso. Ele pode se recusar a subir num poste em época de chuva. Você não pode obrigá-lo. Mas ele tem que mostrar por que aquela atividade está tendo risco. Então, o poder de recusa é muito utilizado pelo funcionário para poder... ele não pode se submeter àquele risco que tem naquela atividade, naquele momento. Mas ele tem que saber como fazer isso e qual é o método e procedimento para isso. Certo?
Das obrigações, por que toda empresa tem que ter? Primeiro, é uma obrigação legal. Toda empresa tem uma obrigação. Vai desde uma cozinha até um serviço especializado de telecomunicações. Todas as áreas têm sua regra e têm suas normativas regulamentadoras, que são padrões estabelecidos para evitar acidentes de trabalho. Segundo ponto, segurança para a empresa. Quanto mais seu funcionário usa o EPI, mais ele sabe sobre as normas de segurança, menos acidente vai ter. Então, mais segurança para a empresa, menor custo para isso. Além de que isso serve para organizar internamente processo e protocolo. Quem aqui já parou para olhar que seu funcionário fica mais eficiente quando tem a ferramental adequado, quando ele usa o equipamento correto, quando ele faz a atividade com material e ferramental adequado. Eu digo esse exemplo aqui simples para dizer sobre, por exemplo, o uso do material adequado. Se você compra um material, vamos dar um material aqui, por exemplo, a cordoária dielétrica. Cordoária dielétrica, qual é o impacto dela levar choque? Zero. Porque o material dela não conduz eletricidade. Mas hoje você tem que cuidar da saúde dos seus trabalhadores, mas infelizmente seu concorrente não cuida disso. Ele bota lá, energiza uma cordoalha elétrica, quem vai se acidentar? Você, se você não estiver preparado na hora que estiver fazendo atividade lá. Imagine levar um choque por uma cordoalha dielétrica. Quantas cordoalhas energizadas a gente encontra no mercado? Quantas cordoalhas a gente vê em vídeos do YouTube, mostrando, até parece brincadeira, bota o testezinho lá, mostrando que está com eletricidade nela. Se você usa um material adequado, você previne, reduz custos e ainda melhora o seu desempenho. Então, toda empresa tem que ter segurança do trabalho, independente do tamanho dela, independente de quantos funcionários você tem. Você pode começar, cada empresa tem seu nível de segurança do trabalho que deve ser exigido. É o que eu vou mostrar agora. Aqui, primeiramente, vou mostrar alguns documentos que são da segurança do trabalho, e depois as pessoas que trabalham em segurança do trabalho. Quais são elas? O primeiro programa que a gente fala é o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o PPRA, antigo PPRA, que agora é PGR. Esse programa ele vai falar para vocês quais são as normas, quais são os riscos que tem cada atividade. Na nossa atividade principal, temos 2 riscos principais na área de provedor, que é choque elétrico e trabalho em altura. Então, risco de queda. Então, se a gente sabe isso, o pessoal faz já no automático. Não, tem que fazer o curso de NR10, o curso de NR35, mas tem muito mais normas, são 36 normas. Então, na nossa área, pelas documentações da empresa, a gente precisa ter essa primeira documentação, que é saber quais são os riscos da nossa atividade. Segundo ponto é o documento essencial, que é o documento PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde do Trabalho. Esse programa, essa documentação, ela serve para mostrar quais os exames que cada atividade deve ser feita. Quem trabalha interno tem um tipo de atividade, tem um tipo de exame, e quem trabalha externo tem outro tipo de exame. Por exemplo, hoje, os ASUS da sua empresa estão sendo renovados anualmente? Você já verificou se está corretamente adequado à função que a pessoa está? Quem é interno, por exemplo, só faz o clínico, mas quem é externo faz 7 exames. E esses exames, cada área específica tem os exames. Na nossa área são 7 exames, mais o ASU 8. Então, será que você está olhando corretamente para os riscos daquela atividade que está fazendo? É isso que a gente tem que parar para pensar. É isso que a gente tem que parar para prever. Porque prevenção é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Evitar acidentes. Não queira que chegar nesse quarto item, não. Que primeiro vem um atestado de saúde ocupacional, que é atestando que a pessoa está apta para aquela atividade. E depois tem um comunicado de acidente de trabalho, que é o CAT. Espero que ninguém precise usar esse documento, que esse documento afasta o funcionário para o INSS. Esse documento é um documento exigido
para atestando que o trabalhador teve acidente de trabalho. Isso aí é complicado. E análise ergonômica de trabalho, que é a análise do ambiente de trabalho, quando a pessoa trabalha interno. Hoje, nessa pandemia, fez com que a gente tirasse da empresa as pessoas internas. Na empresa temos um ambiente adequado, a iluminação, ventilação, temperatura, isso está adequado. Mas quando a gente transmite isso para o nosso ambiente home office, a gente termina esquecendo isso. E se a gente não analisa isso para os nossos funcionários, a gente vai chegar ao ponto de ter outro tipo de doença, que é a doença mental do seu funcionário. Então, a gente tem que sempre estar se atualizando. Essa análise ergonômica do trabalho, ela vem na norma NR17. Quem vocês já usam a NR17? Então, pouca gente conhece ela, que é justamente aquela ginástica laboral, aquela questão de iluminação, para saber se está correto, se está com postura correta. Tudo isso vem na 17. Na nossa área de segurança do trabalho, existem alguns profissionais que, dependendo da quantidade de funcionários, eles são exigidos por lei. A análise básica, primeiramente, para uma empresa pequena, só necessita do técnico de segurança do trabalho ou engenheiro de segurança, como eu, que seria para analisar tecnicamente tudo. O PCMSO, ele é analisado por um médico coordenador chamado, que um médico pode fazer mais de 100 empresas. Então, cada médico assina seus PCMSO. Então, a gente consegue elaborar só com os técnicos de segurança do trabalho. Quando a empresa começa a ter um nível maior de funcionários, em média, a gente só vê isso Desculpa, perdi o ar, fôlego. A gente vê isso mais na questão da engenharia civil, que é em construções civis. Construções civis, a gente precisa ter um enfermeiro e um médico do trabalho, que é onde tem mais de 50 funcionários. Quando você tem acima de 50 funcionários, tem que ter um enfermeiro residente, ou seja, é uma obrigação legal ter isso. Mas aqui são pessoas que trabalham na área, são pessoas que têm as qualificações para isso. Mas aqui eu vou mostrar para vocês algumas das normas e algumas dicas de como melhorar, certo? Como você pode prever os acidentes. A NR1 é a primeira NR que a gente chama ela de ordem de serviço. Essa NR mostra para o trabalhador qual é o risco que tem a atividade dele, quais são os EPIs que ele tem que usar. Isso é feito geralmente na integração de cada funcionário na empresa. Ela faz exatamente quando o funcionário entra na empresa. Você tem que deixar claro para ele a função que ele tem. A segunda, que acho bastante importante e relevante, é a NR5. Ela é já utilizada quando você tem um nível mais de 10 funcionários. Essa daí é onde faz a sigla de CIPA, que é o Conselho Interno de Prevenção de Acidentes, que elege um funcionário para ter estabilidade e fazer todas as normativas. Então, é um conselho que geralmente é criado quando a empresa já tem um nível de funcionários já mais alto. NR6, que é a NR do uso do EPI, né? Que é equipamento de proteção individual, que vai falar para vocês quais são os EPIs, como usar esses EPIs, como usar o cinto. O cinto tem a forma certa de usar. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns vídeos, 2 videozinhos rápidos, mostrar a importância do capacete, certo? Imagine você estar lá numa torre e cair uma ferramenta. Olha o que pode acontecer. Morte, final. Aqui um exemplo do uso o teste de uma roupa anti-chamas. É um EPI isso aí também, pessoal. Então ele está queimando, está tocando fogo com maçarico, o EPI, mostrando que ele suporta isso. Então, essa roupa, ela não é um fardamento normal como qualquer outro que a gente usa no dia a dia. É uma roupa, é um EPI, que ela tem na composição dela uma química que faz justamente esse retardo do fogo. Então, ela não queima, entendeu? E aqui seria uma demonstração mostrando o uso do talabarte de forma correta. Como o tempo é curto, eu posso mostrar esse vídeo lá no stand, para mostrar a vocês como o uso correto do trava-quedas, certo?
que mostra que, com a linha de vida, mostrando que ele é essencial e ele suporta a queda e a pessoa não cai. E é justamente, hoje o pessoal usa o EPI desconfiando do próprio EPI. No outro evento que a gente faz anualmente, que é lá em Olinda, a gente tem um simulador de segurança que a gente bota em prova isso, mostrando quanto a pessoa confia no próprio cinto. Você confia no seu próprio cinto, quando você está vestido? Porque tem gente que usa o cinto, mas não confia que ele vai atender às normas de segurança, vai segurar ele quando cai. Se você não estiver bem preso, não estiver com linha de vida, com certeza não vai acontecer, certo? Nesse vídeo a gente vai mostrar isso. Ele sobe, mostrando como ele funciona para subir, depois mostra como ele vai, simulando que ele vai cair, e ele se prende também. Mostrando o modo correto de retirar, ele tem que se prender primeiro, depois colocando novamente para descer. Aí ele vai simular que vai cair. Ó, ele desceu normalmente. O trava-quedas, ele não trava. Não fica, se está travando na hora que você está fazendo, pode estar sendo usado de forma incorreta. Tem que saber verificar se vocês estão usando de forma correta. Ó, ele caiu, mostra que o cinto é seguro e o cinto serve para aquela finalidade que ele foi disposto. Aí vem a questão de mais duas normas, para a gente poder entrar nos detalhes. A NR7 e a NR9. Esses documentos que eu falei, PCMSO e PPRA, é uma norma ativa, é uma norma regulamentadora, que tem que ser cumprida. É a NR7 e a NR9, que é justamente sobre elas que as documentações da empresa. A famosa que a gente já conhece, que é a NR10, segurança em eletricidade, e a NR35, que é a questão do trabalho em altura. Qualquer trabalho acima de 2 metros é necessário que use os equipamentos de proteção em altura. A 17, ergonomia, que vai falar sobre a postura, né, muito usada nos trabalhos, quem trabalha interno, trabalhador interno. NR33 para quem está trabalhando em dutos subterrâneos ou valas, que precisa saber sobre a norma, confinamento. Certo? E temos aqui as principais causas do acidente. Hoje, no seu trabalho, acontece muito falta de concentração, o pessoal fica de conversinha na hora do trabalho. Tome cuidado, isso pode ter risco de acidente de trabalho. Cultura de distração. As equipes, quando estão trabalhando, têm que isolar suas áreas que estão trabalhando. Então, se não isola a área ou trabalha, você vê muito aí vídeos na internet do pessoal usando EPI dançando. É um ato incorreto, porque você está danificando as peças do cinto, que fica batendo. Aquilo ali pode tirar a resistência do seu equipamento. Mas o pessoal usa de brincadeira. Só vai saber quando não vai funcionar quando tiver o acidente. E aí, quem é responsável por isso? A empresa. Então, quando você está no horário de trabalho, você tem que pensar que você tem que ter o respeito disso. Então, quanto mais respeito, quanto mais menos distração você tiver, melhor para a sua segurança. Segurança não é brincadeira. E você, dono de empresa, você é corresponsável. Se seu funcionário não usa o EPI, você pode puni-lo por isso. Tem que se usar o EPI. Você fornece o EPI e ele tem que ser usado. Principalmente porque você tem que pedir para ele assinar um papel que recebeu o EPI. E um dos deveres do funcionário é conservar o EPI. Não pode pegar o EPI e jogar de qualquer jeito no chão. Tem gente que faz isso. Você vai terminar perdendo seu EPI e tem que trocar com menos tempo. Se você acredita que tem solução para evitar acidentes, eu vou mostrar algumas delas. Se você, como empresa, garante a integridade do seu funcionário, você termina atraindo ele mais para perto de você. Você deixa ele mais eficiente e mais organizado. Então, aqui uma dica de segurança do trabalho é garantir a segurança do trabalho do seu trabalhador. Que aí você vai trazer para ele segurança e vai deixar os seus processos corretos, seus processos de forma adequada. Tem que exigir dele que ele cumpra as regras.
Não adianta, trabalho não é brincadeira. E você não quer, Deus o livre, a morte do seu funcionário. Então, a gente tem que prever isso. Trabalhar com prevenção é fundamental. Segundo ponto, reduzir os riscos das atividades. Você tem que fornecer para o seu funcionário material adequado e ferramental correto. Se você não fornece isso para ele, ele vai começar a fazer gambiarra. E fazer gambiarra é uma expressão nossa do Nordeste, fazer adaptação, outra expressão que vocês queiram usar. Mas a gente fala gambiarra que já dá para se entender. Que ele tem que saber que quanto mais gambiarra, vai dar mais retrabalho. Retrabalho, vocês têm custo com isso. Não é melhor reduzir os custos, fazendo o trabalho de forma correta? Então, além de tirar as adaptações que ele está fazendo, vai diminuir o risco de ele se acidentar, porque ele vai estar usando o ferramental correto da forma correta. Certo? Um dos erros que as empresas fazem, um grande erro que as empresas fazem, é justamente não definir as metas para os seus trabalhadores. Quando você começa a organizar isso, a gente consegue melhorar o índice de produtividade do nosso trabalhador, certo? E a quarta e última dica que eu tenho aqui para vocês é, se vocês puderem dar um plano de saúde para os seus funcionários, a empresa que pode dar, isso aí é uma coisa que traz o seu funcionário para perto de vocês, certo? Então, tem empresas que conseguem dar, tem empresas que não conseguem dar por causa do tamanho dela, mas é uma recomendação. Se isso fez sentido, eu vou lhe mostrar aqui alguns exemplos, em resumo, que são soluções avançadas de segurança do trabalho. Aqui são os cursos que vocês normalmente vão precisar, NR10, 35, 6, 33, 17 e primeiros socorros. São treinamentos que podem ser feitos online ou presencial. Então, já o Ministério do Trabalho já liberou para ser feito online. Então, você consegue isso de forma prática, sempre está capacitando seus trabalhadores. Você também pode olhar e cuidar da mente do seu trabalhador, que são com treinamentos personalizados, comportamentais, que você pode melhorar o desempenho da sua equipe através da melhoria do sucesso pessoal, melhoria dos negócios, liderança, organização da sua casa, organização de como é que seus trabalhadores estão por competências. Isso aí são treinamentos profissionais que a gente pode fazer. Análise comportamental, formas de contratação, melhoria, saber quais são os cursos que precisa, quais são os cursos que eles precisam fazer, quais são as competências que eles têm, quais são as dificuldades que ele tem nas suas atividades, a gente consegue pela análise comportamental deles. Aqui eu estou deixando aqui para vocês verem um pouco do que a gente trabalha na nossa empresa, que é as áreas que a gente atua, telecomunicações, engenharia, licenciamento, segurança do trabalho e medicina, as documentações. Vou deixar aqui um e-book para vocês, que é para dicas de como melhorar os acidentes de trabalho. Então, se quiser tirar pelo QR Code, pode fotografar ou pode ir lá no stand, que também está disponível para vocês pegarem lá. É só um pequeno cadastro que vocês vão conseguir pegar esse e-book. Ele é gratuito e vocês vão gostar dele, certo? E, por último, aqui eu quero agradecer a todos, certo? Vou deixar aqui meus contatos, o QR Code fala comigo pelo WhatsApp, e agradeço a presença de todos aqui. Para o próximo.